Uma boa noite a todos. Vamos fazer nosso culto de domingo, né? Vamos tentar começar. Vamos começar nosso estudo de hoje cantando o hino 9 da coletânea. Tá? Pronto. Pelo jardim. Deixa eu pegar aqui. Pelo jardim e pela cruz, é tua mão que me conduz, sentindo perto tua mão, posso andar na escuridão. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Doce aninho teu querer, gozo me traz de obedecer. No caminho estreito vou, nos teus passos vou seguir, sem temer a qualquer dor. Tenho forças no Senhor. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Doce aninho teu querer, gozo me traz de obedecer. A tua luz brilhando está, no meu ser a transformar. De glória em glória vou brilhar, até Jesus eu encontrar. De glória em glória vou brilhar, até Jesus eu encontrar. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Doce aninho teu querer, gozo me traz de obedecer. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, ó meu Jesus. Vamos colocar de joelho? Santo, santo e eterno Deus, amado Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, neste momento queremos te agradecer pela vida e queremos te pedir também o perdão dos nossos pecados. Pelo amor de Jesus Cristo, ó Deus, não imputa sobre nós nossos pecados, mas continua nos atraindo para ti, nos capacitando, nos dando força para vencer o mal e praticar o bem. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e nós de nós um espírito inabalável. Nos faça romper com o mal e principalmente com os poderes das trevas. Toma nossa vida nas tuas mãos, repreenda os poderes do inferno para que eles não venham nos dominar, mas que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Seja com o nosso trabalho, com a pregação do Evangelho, em tudo que formos fazer, possamos ter a certeza que tu estás do nosso lado, nos ajudando, nos confortando, nos preparando para aquele grande dia. Essas bênçãos, Senhor, eu te peço por nós aqui que estamos, por todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem ou que vão ouvir, que as tuas bênçãos possam estar sobre todos nós, nos cobrindo, nos guardando, livrando de todo o mal. E, acima de tudo, nos dando o privilégio de estar contigo na Canaã Celestial. Suplico essas bênçãos e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca Apocalipse.
vai colocar ele aí? É o 1, esse que tá. É. Bom, gente, eu não sei. Era meu intuito de que nós começássemos realmente um estudo do Apocalipse hoje, com todos, mas parece, não sei se vai ser possível, se estão conseguindo pegar também. Mas, de qualquer maneira, vamos fazer uma introdução hoje aqui com vocês, que nós estamos começando. E depois, a sequência que eu for continuar no outro, onde eu estiver, vocês também precisam de vocês continuar pegando aqui, né? Porque senão vocês vão perder, realmente. E o Apocalipse, ele é algo muito importante para toda a humanidade. É uma pena que poucas pessoas têm tido o privilégio de compreender realmente o que quer dizer Apocalipse e como ele vai estar acontecendo. E vários tópicos que temos no Apocalipse, cada versículo. Por exemplo, nós abrimos aqui Apocalipse 1. Quem quiser pegar a sua Bíblia, nós vamos acompanhar. A luz está meio apagada. O Apocalipse 1, no versículo 1. O Apocalipse 1 que nós temos, ele começa com dizendo a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o versículo 1, o reforço dele, o tópico dele, é batendo sobre o Cristo, como que ele vai se revelar. Ou seja, Jesus vai se revelar um dia, como e quando. Isso foi testificado a quem? A João. João viu essa revelação em visão, em espírito. No 3, vem uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que entende as palavras desse livro. Por que ele é bem-aventurado? Porque ele pode dizer como Zaqueu, hoje chegou salvação nesta casa. No 4, nós vemos aqui também, essa carta era para ser enviada a quem? Às 7 igrejas. No 7, período da área cristã, e em especial, a última igreja que estaria compreendendo não só o presente, como o futuro e o passado. Fala aqui da parte de Jesus Cristo, no verso 5, a fiel testemunha. No 6, o objetivo de Jesus nos dar o Apocalipse e o Evangelho nos fazer reis e sacerdote para reinarmos com ele quando assim ele então se manifestar. O 7º fala de que Jesus vem nas nuvens do céu. É um versículo muito importante que poucas pessoas compreendem o que é nas nuvens do céu. Ninguém tem. Cada igreja tem uma noção. Uns acreditam que Jesus que os santos vão ser arrebatados. Outros acreditam que ele vai aparecer nas nuvens do céu, todo olho verá. É muito intrigante isso, porque nós sabemos que a linguagem da Bíblia não é uma linguagem comum. A linguagem dela é toda a base de símbolos. Então, árvores na Bíblia não são árvores, são seres humanos. Peixes também são seres humanos. E tem mais ainda o que complica. Um profeta, quando ele recebe a ministração do anjo Gabriel, que é o anjo ministrador que vem no começo do Espírito Santo para transmitir aos homens uma mensagem celestial, ele revela ao profeta não o objeto. Por exemplo, ele quer falar de um rei. Ele não vai mostrar para Daniel, ou quem quer que seja, o rei. Ele simplesmente vai mostrar o espírito daquele ser. E agora, então, o profeta, que é um ser humano, ele procura fazer essa transmissão que ele recebeu do anjo da melhor maneira possível, num objeto, num animal, em alguma coisa que é mais fácil de nós, como seres humanos, podermos compreender. E assim, então, João pode, no caso de João, Daniel descreveu o quê? Uma estátua com a cabeça de ouro e foi descendo os metais ali, tudinho. João já descreveu vários animais, como o leão, como o urso, águia, boi, bezerros, e assim foi descrevendo, fazendo descrição. Mas quando eles descrevem esse material, aquele material só é um meio pelo qual nos leva ao espiritual. Então, como eu estava falando, quando o profeta faz a descrição de algo que ele recebe na visão
numa visão simbólica, ele não está descrevendo aquilo que ele está vendo. O que ele descreve é algo que faz com que nós, como seres humanos materiais, possamos assimilar e nos levar até ao espiritual. Por exemplo, quando ele descreve um urso, ele não está dizendo que é um urso. Mesmo porque o que ele recebeu foi o espírito de Alexandre. Não foi Alexandre, foi um leopardo. Foi o espírito de Alexandre e agora ele pôde, para poder mostrar a capacidade, a maneira que aquele espírito atuava, ele fez ele numa forma de um leopardo. Agora, nós, compreendendo a linguagem bíblica, nós pegamos e levamos o material para o espiritual. Por isso que Romanos 1 fala que as coisas espirituais, materiais são veículos para as coisas espirituais. E Hebreus 11, verso 3 também repete a mesma coisa, que as coisas visíveis vieram existir das coisas que não aparecem. Ou seja, quando tudo o que eu vejo na Bíblia, seja uma árvore, seja um leopardo, seja uma pomba, seja em tratando de visão, eu não vou dizer que é aquilo. O profeta não viu aquilo. É como Ellen White mesmo falou, eu não estou dizendo que eu vi aquilo. Estou dizendo que aquilo como me mostrou parecia ser aquilo. Ou seja, ela não tinha visto uma salva de prata com maçãs de ouro. Ela descreveu a maneira do objeto para poder chegarmos até o espiritual. Na verdade, salvas de pratas, maçãs de ouro são o quê? São palavras bem feitas, bem ditas com sabedoria, a seu tempo. Olha só a diferença. Ela fala de maçãs de ouro, quando na verdade maçã de ouro, acho que é Provérbios 25, verso 8, né? Verso 11. Por favor, leia aí. Com maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, a Ellen White viu a maçã de ouro em salva de prata, mas ela não viu maçã de ouro em salva de prata. Ela viu, ou seja, algo no espiritual que ela, na palavra material, ela pôs para fora, descreveu com esse objeto que nós conhecemos, que é maçãs de ouro em salva de prata. Agora, como ela mesma falou, eu não disse que eu falei que eu vi isso. Eu disse que o objeto, como assim me pareceu, e assim eu descrevi. Tá? Então, a linguagem bíblica não é uma linguagem comum, não é uma linguagem que aquele que não estiver realmente buscando de Deus possa compreender. E a terra hoje, o que ela se perdeu foi justamente esse conhecimento de Deus, porque o homem não sabe ler mais a Bíblia. O homem hoje, ele pega um salmo, ele abre em cima, aponta o dedo, e ele lê aquele salmo e diz que foi mensagem para ele. Só que ele nem sequer entendeu o que tem por debaixo da letra daqueles versículos. Eu já vi isso no centro espírita, o demônio ensinando o povo a fazer isso. Então nós vemos que é algo completamente errado e não nos traz conhecimento, nem nos faz crescer para a honra e glória de Deus. Por isso, ninguém sabe o que é nuvem, na nuvem do céu, ninguém sabe o que é olho, ninguém sabe o que é chifre, ninguém sabe nada. E agora, como faz? Mas Apocalipse é o quê? Revelação. Ou seja, no livro do Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram. Por quê? Todos os símbolos, todo o conhecimento da Bíblia agora se abre nesses 22 livros, que é o último livro da Bíblia chamado de Apocalipse. Na verdade, para os fiéis servos de Deus, não é o fim, mas é o início. Porque nesse momento, com esse conhecimento, eles serão glorificados e efetuarão a obra da onipotência. É isso que, desde que o homem caiu, desde que Lúcifer caiu, que o universo aguarda. Seres humanos que alcancem o nível de Cristo Jesus e receba a glorificação e efetue a obra de Deus de novo no planeta. Então, para muitos é motivo de alegria. Infelizmente, para muitos, aquele que não aceita e não crê, vai ser um motivo de grande tristeza. E hoje nós vamos ter só... Cadê o Diego lá? Ó, vamos ver aqui a introdução. O apóstolo Pedro aponta um tempo quando aconteceria toda essa revelação que seria no último tempo. Ou seja, nós lendo aqui a carta de Pedro, 1 Pedro 1, 7 e 13. Vamos lá? Não, deixa ler na Bíblia mesmo. Eu não vou pegar aqui na minha, que meu óculos não está... Vamos lá, gente, vamos ser rápidos. Achou? Pega. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E o verso 13 diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro constou com os crentes que eles fossem que sóbrios. Por quê? Porque Deus ia trazer para eles agora um conhecimento pelo qual poucos iriam ter. Tá? Então, essa é a bendita esperança da igreja, aguardando o aparecimento de Cristo, mas antes dele realmente estar com os seus, ele vai estar abrindo na terra um conhecimento dessa maneira. Por isso que diz lá Apocalipse, acho que 18, iluminou a terra com a sua glória. Tá? O quarto anjo, a função dele é justamente fazer com que a terra seja iluminada com a glória de Deus. Então, o outro versículo, Daniel 2, 28, 44 e Apocalipse 10, 7. Se nós seguimos Apocalipse 10, 7, nós vemos ali que foi no tempo da voz do sétimo anjo, então essas coisas iriam acontecer. Será que já estamos no tempo da voz do sétimo anjo? Né? Sabendo que o grande conflito no qual nós todos estamos envolvidos é uma luta contra o bem e o mal, ou Deus, ou seja, a verdade e o erro. Às vezes, muitas pessoas pensam assim, a minha religião é que é certa, o outro também, a minha religião é que é certa. Agora, a pergunta é, estão essas religiões abrindo a mensagem como Deus quer? Cristo prometeu que antes da volta dele, aconteceria o que na terra? Seria pregado o evangelho do reino. Por que teria que ser pregado o evangelho do reino? Para que o povo dele, então, se preparasse e recebesse, então, esse tão almejado galardão, que todos aqueles que estão conhecendo e sabendo, sabem que isso realmente é de grande importância na vida de qualquer ser humano que não quer ter participação com o inferno e também com Satanás e seus anjos. Mas, quando vai pregar o evangelho do reino? Tem alguma igreja com esse evangelho? Como é que eu posso saber que tem ou não tem? Será que dá para saber? Mas se você não estiver prestando atenção em nada, estiver deixando passar as coisas aí sem examinar nada. É só comparar, né, irmão? A igreja lá atrás com agora de hoje. Então, para mim conhecer religião, eu preciso conhecer a história. Se eu não conhecer a história, eu vou cometer os mesmos erros do passado. Todos aqueles que não conhecem a história do cristianismo estão em apostasia. Porque para eles hoje, isso que está vivendo no mundo é cristianismo. Todo mundo pensa que é verdade. Todo mundo pensa que está vivendo o cristianismo. Quando, na verdade, se ele fosse examinar e fosse buscar a história, saberia que jamais ele estaria sendo um crente. Eu me lembro que quando eu terminei de ler um dos livros da Ellen White, o Testemunho Seleto, volume 1, eu fui deitar muito decepcionada e muito triste comigo mesmo. Desanimada, parecia que tinha puxado meu tapete. No outro dia cedo, quando eu levantei, que eu fui ao banheiro, quando eu olhei no espelho, a primeira coisa que eu senti foi que eu nunca tinha sido adventista. É a coisa mais dura para um ser humano, é ele perceber, é como se dizia minha mãe, é ele cair do cavalo. Tá? Ele percebeu, assim, você tem um conceito que você sabe de tudo. E de repente você descobrir que você não sabe de nada. É como se alguém puxasse, mais do que puxar um tapete. Essa queda ela é mais dura, mais dolorosa do que uma queda literal. É como se você tivesse com 2 quilos de ouro na mão, fazendo programa para tudo, fazendo planos para todo quanto é tipo, e de repente descobrir que aquele ouro não é ouro. Tá? É muito decepcionante. Mas ainda bem que Deus me deu a graça de descobrir a tempo. Deus cadê? O bem e o mal. Seja verdade o erro, no qual está em jogo todo o universo de Deus. Mas graça à misericórdia de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Esse versículo de João 3,16, todo mundo acho que é bem conhecido. Tá? Agora, Filipenses, vamos lá? Novamente, 2 Coríntios 13, 4, vamos lá. Essa posição para mim aqui não está dando para ler direito.
Vamos lá? Quem está com 2 Coríntios 13, 4. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Hoje, todo ser humano, ele acredita que ninguém vai alcançar a ser santidade. Né? Ninguém vai alcançar a ser santo. Só que a verdadeira religião, ela prova claramente que nós temos que ser santo. Aí vai o grande ganho da humanidade. Né? E nós temos aqui esse texto de Coríntios 2, 2 Coríntios, ele mostra que se morremos com ele, também vamos receber com ele o mesmo galardão. Filipenses 2, 7, vamos lá? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Uma coisa que é intrigante, talvez não é muito bom para a gente pensar nisso, parece que não tem jeito de você ir para o céu sem passar por sofrimento. Nós... para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje, como igrejas, todos vivem na comodidade. Ninguém sabe o que é caminho estreito. Não tem caminho estreito mais hoje. Mas a verdadeira religião nos leva... Por que será que Deus nos leva ao caminho estreito? Eu acho que é por dois motivos. Primeiro, que nós temos que ser derrubados do cavalo. Tirar nossa jactância, nosso orgulho, nossa vaidade, retirar dentro de nós. Segundo, é a inimizade que o diabo tem contra aqueles que querem servir a Deus. Então, realmente, as coisas ficam bastante complicadas. Pode subir. O propósito de Deus desde os séculos eternos, era desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fossem um templo para a morada do Criador. Ou seja, isso foi interrompido por causa do pecado. Mas isso vai se cumprir agora de novo quando Deus chamar um remanescente. E para que esse remanescente seja morada de Deus em espírito, ele precisa saber o que é espírito, ele precisa cooperar com Deus para se esvaziar do erro, se libertar do pecado. É por isso que vem um processo chamado de peneiramento. E também é chamado de sacudidura. Ou seja, o Espírito Santo, a obra dele, a função dele é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Pelo Evangelho, tem que ser o Evangelho verdadeiro, porque se for o falso, isso não faz. O Espírito Santo não trabalha com meias palavras, nem com o Evangelho falso. Se não for o Evangelho do reino, o Espírito de Deus não vai trabalhar na humanidade. E não vai convencer a humanidade do pecado, do juízo e da justiça. Aqueles que forem recebendo a mensagem, ele vai se encontrar entre a cruz e a espada. Ele vai ter o privilégio de saber quem é ele e vai ter a oportunidade de poder largar o pecado. Se ele ama o pecado mais do que a salvação, ele não vai conseguir largar o pecado. Ele se agarra ao pecado e o Espírito, então, deixa ele. E nessa hora ele cai no abismo espiritual para nunca mais voltar. Então, aqueles que quiserem se salvar, a primeira coisa que tem que fazer é começar, então, a estar disposto que tudo que tiver de deixar, ele vai deixar. Sem toscanejar, sem pensar duas vezes. Bom, igual Pedro. Pedro, quando ele viu que Jesus falou para ele, olha Pedro, se eu não lavar teus pés, você não tem parte comigo. Ele disse, então lava tudo. Então não era um lava-pé que ia deixar ele fora do céu. Então, o verdadeiro crente também hoje, e sempre foi, quando ele é convencido do pecado e da justiça, ele não vai perguntar para Jesus se pode ficar com alguma coisa, não é um jovem rico. Ele, se for a casa, se for bem, se for o que for, ele diz, está aqui. Jó reconheceu isso, que tinha nascido nu, e nu ele voltaria ao pó. Mas não seria por causa de bens materiais que ele ia
reclamar de Deus. Tá? Então ele se conformou e ficou ali bem calmo e tranquilo, e depois Deus restituiu ele tudo de novo. E Jó também ainda falou assim: ainda que ele me mate, nele confiarei. Por quê? Porque ele parecia que ele pedia a Deus, falava, e Deus não tinha resposta para ele. Mas ele não quis por causa disso, porque as coisas estavam difíceis, que agora ele achava um jeito de murmurar de Deus. Diz, bom, é Deus. Se você me matar, então, mas vou morrer confiante em você, ou no Senhor. Né? Então, por isso ele venceu. Mas a fé de Abraão. Mas muitas vezes nós, por falta de conhecimento, quando passamos por dificuldades, que são as provas que nos preparam para o reino celeste, nós então começamos a murmurar e achar que é caro demais. Achamos que é caro demais, às vezes, deixar um cônjuge que não é cristão, que não aceitou, né? Às vezes, ir morar com outra pessoa. Ou seja, tudo tem um hino que diz assim: já avaliaste, calculaste o preço? Né? Será que hoje a humanidade, o cristianismo, os professos cristãos têm parado para poder avaliar o preço da salvação? Avaliar o preço do caminho, se o caminho está estreito ou é largo? Ou simplesmente vai andando como boi para o matadouro? Essa é a parte mais difícil. Então, pode subir, Diego, aqui. Pode ir mais para frente. Começa o comentário do versículo 1. Aí. Revelação de Jesus Cristo, que foi confiado por Deus para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou a seu servo João. Mas como foi isso, será? Todos sabem que revelação é algo que está oculto, mas que está para... Mas o que é que está oculto? A resposta, com certeza, é o verdadeiro conhecimento de Deus. O verdadeiro conhecimento vem através da profecia, da ciência e da doutrina. Ou seja, se eu quero saber um dos pontos fundamentais de uma religião imaculada, ela está baseada sobre o quê? Sobre a profecia, a ciência e a doutrina. Nenhuma mensagem que não tem doutrina, ciência, revelação, ela pode até ter duas, mas se ela não tiver a doutrina, não é de Deus. Por que será? O que foi que fez com que o homem se encontre hoje nessa terra de doença, morte e miséria hoje? O que foi que aconteceu para que o homem hoje se encontre nessa condição? O que seria, irmão, poder um conhecimento através da doutrina? Pois é, vou chegar lá. Pois é, a pergunta é: o que aconteceu para que o homem hoje se encontre nessa condição que ele está? Será que foi? Jesus, a desobediência, né? O pecado. Foi a desobediência. De quê? O que foi que quebrou lá no Éden? A lei de Deus. Por isso que doutrinas, tem uns que falam princípios. Profecias, ciências e doutrinas. Doutrinas, eu acredito que é o que está escrito lá em Isaías 28. Regras sobre regras, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, se você estiver numa religião que não tenha isso, meu amigo, pula fora. Porque não é a de Deus. Deus ali não se faz presente. A reforma de saúde seria a doutrina também? Com certeza. É um princípio e uma doutrina. Porque é um princípio de obedecer a Deus. Mas é uma doutrina por quê? O que é uma reforma de saúde? O que a reforma de saúde te dá? Aonde na sua vida que a reforma de saúde não te pega? Se você não tiver a temperança que é dentro de uma reforma completa na sua vida, você jamais verá a Deus. E se você não tiver a reforma de saúde, a Ellen White é bem clara quando ela diz assim, que a reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Antigamente, quando a Ellen White era viva, num período quando ela recebeu a reforma de saúde, nenhum adventista ele se batizaria ou ele era considerado cristão se ele não tivesse a reforma de saúde. Tá? Agora, por que é que hoje ninguém tem? Até mesmo os que diz que tem, não tem. Tá? Será que a reforma de saúde vai ser um ponto pelo qual Deus vai fazer com que todos não vá para o céu? Tem gente que fala assim, irmã, reforma de saúde não é ponto de salvação.
Eu falei, realmente, não é ponto de salvação, não, só que você não vai para o céu. Tá? E não vai, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus é bem clara. Hoje eu vejo que se tropeçar num ponto, será culpado de todos. E a pessoa que transgride a reforma de saúde, ele transgride todos os mandamentos. Não escapa um. Por quê? Se eu não sei cuidar do templo do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, se eu não tenho cuidado dele, eu vou cuidar de outra coisa? Que tipo de mente eu vou ter? Geralmente, quando desleixo numa coisa, desleixo em tudo. E aí, Deus é um Deus de ordem. A profecia, como nós vimos agora, Daniel, Apocalipse, tem um bocado de profecias que nós temos para se abrir. A ciência. Por que a ciência? O que a religião tem a ver com ciência? Tá? O conhecimento. Aonde está a maior ciência? Por exemplo, o homem é capaz de poder fazer isso que eu acabei de falar agora há pouco. Ministrar no outro, através do pensamento, algo espiritual, e ele tem capacidade, por causa do Espírito, transmitir aquilo agora num material para fazer uma linguagem simbólica para que aqueles que é daquele reino possam compreender? Pode, será? O cientista faz isso? Através de você, um médico talvez conhece menos do seu corpo do que um cristão. Porque o cristão, ele conhece todas as células do seu corpo. Ele conhece todos os órgãos do seu corpo. Ele sabe como cada um funciona. Sabe que tipo de alimento vai poder causar certas reações pelo qual vai dar a ele uma doença. O médico, ele vai no laboratório e ele descobre já o câncer. Mas ele não sabe o que foi que causou o câncer. Ele não... Por exemplo, muitas mulheres, todo mês, 3 em 3 meses, vão fazer prevenção do câncer de mama. Adianta descobrir que está com câncer? A prevenção seria cuidar da alimentação, não ir no médico fazer um exame. A prevenção seria eu evitar que aquele câncer chegasse no meu corpo. Tá? E isso somente pela obediência à lei de Deus é que eu posso chegar a isso aí. Então, a maquinária humana não é algo para qualquer pessoa compreender. Mesmo as pessoas no curso científico que diz que conhece fígado, rins, mas eu duvido que um médico saiba como o rins funciona. Duvido que um médico saiba que aquele rins não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, precisa daquilo, e pode aquilo, que pode aquilo. Duvido que ele não sabe. Um médico não sabe o que uma droga causa no seu corpo. Um cigarro, um fumo, o sal com excesso. Então, mas um cristão, ele sabe tudo isso com os mínimos detalhes. É ciência ou não é ciência? Então a religião não é como todo mundo está pensando, que é um burrão. Eu conheci um homem, ele morava em Goiânia, e ele apareceu com diabetes. E ele foi numa médica naturalista lá, e eu cheguei lá, a mulher dele estava com uma receita. E eu aproveitei e acabei de explicar. Falei, assim, faz isso e isso que vai curar. Aí a mulher, acho que com preguiça, fez uma semana, 2. Ela gostava de comida gordurosa, comida, né? Pegou, não fez mais. E tacou remédio na criatura. 1 ano depois, ele estava amputando uma das pernas. Tornei a falar, falou, esse homem vai morrer. Não acredito nisso, não. Aí, passou-se 3 anos e ele estava muito ruim no hospital. Porque assim, ele comia porcaria e bebia porcaria. Tá? E aí, queria ficar bom. O que a médica mandou fazer, que era naturalista, ele não quis. Queria comer arroz integral, tirar o óleo, fazer tudo conforme como Deus mandou. Ele não quis. Aí, eu só sei que um dia ligaram que estava levando ele para o hospital. Eu falei, não leva, porque ele não volta mais. Não acredito nessas coisas que você fala, por isso eu vou levar. E levou. E realmente o homem voltou para o cemitério. Morreu. E aí depois, 1 mês depois, ela apareceu na minha casa, chorando, que estava chorando a morte do marido. Mas que Deus quis assim. Eu não disse nada, mas eu pensei, você ainda vai pagar a morte dele ainda, porque você foi avisada, né? Então, com certeza vai pagar. Então, só que eu sabia, por que ela não obedeceu? Aí, agora nós estamos com um caso no nosso meio. Apareceu uma irmã que estava diabética. E eu falei, senhora, tira isso, tira aquilo outro, tira isso, tira isso. E ela foi tirando. Eu falei, só toma isso.
E ela começou a tomar. Estava com, sei lá, uma altura terrível, que os médicos acharam que ela até ia morrer. E ela começou a tomar. Mas muito desobediente também, estava tomando droga. Eu falei, pode tomar droga, a droga sua vai te matar. Sei que ela, mesmo com a droga, ela obedeceu o que eu estava falando para ela fazer. Ela tomou um remédio que eu passei para ela. Passaram-se 2 meses, ela volta no médico. O médico disse que o outro médico estava mentindo, porque ela não tinha diabetes. Aí ela chegou falando para mim que a primeira médica estava mentindo, porque o outro médico falou que jamais ela teria diabetes. Eu falei, quem te falou para você que a outra médica estava mentindo? Os exames não deu lá? Embora muitos exames saiam errado. Você esqueceu, você por acaso tomou o Gervão que mandou ela tomar? Tomei. Quantas vezes? 3 vezes por dia. Olha aí, só não está acreditando não, né? Está duvidando de Deus ainda? Tá? Então, hoje essa mulher está curada de diabetes, né? E espero que ela não volte a fazer a visceridade de novo, senão ela vai pegar a doença de novo, porque a desobediência traz isso. Mas será que um médico iria fazer isso? Tá? Tanto é que o médico, todo mundo fala para os pacientes que o diabetes não tem cura e o problema dele é açúcar no sangue, não é isso? Hã? O que é? Não. Então, mas o problema do diabético não é açúcar no sangue. É a gordura. Tá? A gordura fecha as células e não deixa o açúcar, então, ser trabalhado. Quando vai curar um diabético? Comendo óleo. Tá? Por isso que não adianta, pode dar droga à vontade. Não vai curar. Tá? E assim vem outro tipo de doença. Mas o servo de Deus, ele sabe dessas coisas, porque ele aprendeu pela santa palavra. Então, por isso vem aqui, ó, profecia, ciências e doutrina. Ou seja, a profecia que Deus já revelou, dentro da profecia, com certeza, tem ciência e tem doutrinas. Ou seja, nós somos obrigados, se quisermos ter vida e abundância, a obedecer aquilo que Adão quebrou lá no Éden. Nós temos que voltar e começar do ponto de partida onde Adão quebrou. E assim haverá vida e vida em abundância. Mas se continuarmos dando a desenfreada paixões que o Adão quebrou lá atrás, nós continuamos fazendo, não tem chance. Tá, mas por que ninguém acredita na palavra de Deus? Já parou para pensar? Quantas pessoas hoje, aqui mesmo no nosso meio, acreditam na palavra de Deus hoje? Pois é. Eu estou mentindo por acaso isso aí? Pode subir, Diego, por favor. Esse é o comentário. Ou seja, a revelação é algo que nós não conhecemos e Deus vai nos colocar. Ou seja, Paulo diz que Deus tem para nós aquilo que a mente humana jamais imaginou e o olho humano jamais viu. Mas Deus nos revelou por quem? Por meio de quem? Do seu Espírito. O que quer dizer isso, será? Você acha que Deus já te revelou, através do Espírito Santo, aquilo que você vai ser? Ou vai revelar um dia? Quer dizer que Paulo já sabia. Paulo disse que ele foi até o terceiro céu, pelo qual ele viu coisas que não era permitido falar. E nós? Por que o cristianismo é tão baixo? Por que hoje nós não temos a mesma experiência dos apóstolos? Porque não é para existir mais ou porque nós não estamos empenhados nessa busca? Eu acredito que eles lutavam. O Espírito revelou algo que eles queriam. Oi. Justamente não acreditar na palavra de Deus. É como a senhora falou, justamente não acreditar na palavra de Deus que ela está falando aí, justamente é nós não buscarmos o que a palavra de Deus nos ensina a fazer. É ela não se fazer carne em mim. E isso é não acreditar na palavra de Deus. É justamente quando eu passo a buscar a palavra de Deus, eu passo a buscar a santificação. E isso, a palavra de Deus, a cada dia se torna carne em mim. Então, quando eu não acredito, é nesse sentido, então, de eu não ter a palavra dentro de mim, não realmente extrair ela e guardar no meu coração, não ter experiência própria de mim mesmo, do que é o cristianismo. Por exemplo, o estudo de sábado. O que você entendeu dele? Ali foi muitos assuntos para abordar ali, um assunto fechado, né, sobre
santificação, principalmente, que eu vi mais abordando no sentido de todo ali, era justamente a santificação e o deixar as práticas erradas, como podemos dizer assim, o egoísmo, o orgulho das pessoas. Isso parte da onde? Parte da onde? Na palavra e do Espírito. Do Espírito também. Ou seja, tudo é feito à base, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu ajo, eu jogo um Espírito no ar. Espírito. Tá? Tudo é um Espírito. É. Mas aí falou que Deus revelou pelo seu Espírito. O que acontece com aqueles que recebem essa revelação? Justamente é isso. Então, justamente é o que as palavras do profeta, tudo vai pro ar, o Espírito, a atmosfera. Então, ele pôde compreender, falou assim, qual dos homens que compreende o seu próprio Espírito? Então, assim, Deus compreende o Espírito dele porque está nele. E o homem também, para compreender, tem que ter nele. Então, quando isso acontecer, que o Espírito de Deus estiver em nós, então Deus vai nos revelar, pelo seu Espírito, as coisas espirituais. E aí, é quando o homem aparece, não mais um mortal, mas um imortal. E agora um ser que tem, tudo que Deus sabe, ele sabe. Tudo que Deus faz, ele faz. Essa é a grande revelação do Apocalipse que Deus tem para aqueles que forem salvos. Pelo outro lado também terá o fim do mundo para aqueles que não quiserem. Eu gosto de Deus porque Deus é pam-pam. Sim, sim, não, não. Os que vai para o céu, vai para o céu. O que vai para o inferno, vai para o inferno. Então não tem muita escolha. Só tem 2 caminhos. Por Apocalipse e revelação, isto é, muito gratificante. Cristo se revela através do Espírito Santo em suas criaturas. É como se Ellen White disse, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si em sua igreja. Quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em seu povo, então virá para reclamar como seus. Para aí. Se Jesus só vai aparecer quando o seu caráter for reproduzido no seu povo. E agora, como é que faz? Hã? Tem que buscar. Tá, e as igrejas aí fora, o que é que eu vou fazer com elas? Vocês viram que eles estão encrencados, mas nós estamos mais encrencados ainda. Porque nós somos obrigados a contar para eles. É. Que eles estão no fogo. E então virá para reclamar como seus. Revelação é algo que não era conhecido, mas foi compreendido ou conhecido. Seja por um fato falado e contado ou entendido, gravado no entendimento. Tá? Mas tudo isto é feito através do Espírito. Por isso, o grande personagem desta dispensação é o Espírito Santo. Quando Jesus estava para deixar os discípulos, ele prometeu enviar o Consolador, o Espírito de verdade que nos guiaria em toda a verdade. Querem conferir alguns textos? Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, iluminando os olhos do vosso coração. Se no texto, tem um texto bíblico que diz assim, Abraão levantou os olhos e viu. Deus levantou os olhos e viu. O que seria isso? Aí estamos que os olhos do seu coração. Ou seja, olho quer dizer, na Bíblia, outro símbolo. Por isso que os 4 seres viventes tinham olhos por dentro e por fora. As rodas tinham olho por dentro e por fora. Porque olho na palavra de Deus quer dizer entendimento, sabedoria, capacidade de aquilatar o certo e o errado. Tá? Então, por que os profetas são considerados os olhos da igreja? Porque eles é que têm o conhecimento do espiritual e do material. Eles têm capacidade de fazer julgamento justo. Porque tem o Espírito de Deus. Então, uma igreja que não tem olhos, ela é cega, pobre e nua. Laodiceia, ela é pobre, cega e nua. Então, isso quer dizer que em Laodiceia não tem nenhuma igreja sob o agrado de Deus.
Porque não existe nenhum texto na Bíblia que é onde mostra que Laodiceia tem olhos. Tem? Então, o que é que esse povo está esperando para a salvação ainda? Pode alguma igreja dizer que está certa dentro, olhando um texto desse? Leia o texto para Laodiceia na Bíblia, ver lá. Ainda fala lá bem claro, não sabes que é pobre, cego e nu. És um desgraçado e miserável. Então, se nós entendermos esse texto da Bíblia sobre a referência de Laodiceia, era para qualquer pessoa dizer assim, não existe nenhuma igreja verdadeira na Terra. Tá? Mas, ainda prometeu um remanescente, que sairia de Laodiceia. Ou seja, de todas as igrejas, de toda a organização do erro, no Patriarcas e Profetas, na página 25, lá Ellen White, colocando uma carta de Urias Smith, lá mostra claramente que ainda não houve nenhuma reforma que pudesse haver uma reforma em toda a face da terra a ponto de Deus separar o seu remanescente. E essa reforma está prometida, tem que ser agora, porque senão a terra vai se acabar, não vai morrer todo mundo. Tá? Então vamos ler Efésios 3:5, mas depois vamos continuar. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, a revelação que Deus vai fazer ao seu povo é toda no Espírito. Aí é o problema. Se ela é feita no Espírito, quantos vão ver? Só quem tem Espírito. Quem não tem Espírito não vai compreender. Aí é o problema todinho, vai botar todo mundo na encrenca. Tá? E ainda se ela foi feita no Espírito, só quem tiver compreendendo o Espírito Santo, que tem na Bíblia, vai poder compreender, vai saber que ele é. E o outro não vai perceber nada. Hã? Reconhecer. Por quê? Porque ele pegou o Espírito e falou assim, olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o Espírito. É. É. Sabia que essa vinda de Cristo é a vinda de Jesus nas nuvens do céu? O que é nuvem? Pode ser uma hierarquia das mais altas, pode ser anjos, pode ser pessoas, dependendo, representa quantidade, mas também representa divindade. Tá? Depende do texto que eu estou, então, lendo. Mas tudo isso é feito através do Espírito, pois isto, o grande personagem dessa dispensação é o Espírito Santo. Quando Jesus estava para deixar, né, já vimos isso aí, Deus é Espírito e procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. A Bíblia nos mostra Deus em seu alto e santo lugar, não em um estado de inatividade, não em silêncio e solidão, mas circundado por milhares de milhares de milhares de seres santos, todos esperando para fazer sua vontade. Por meio desses mensageiros, Deus está em ativa comunicação com todas as partes do seu domínio. Por seu Espírito, está presente em toda parte, e por meio do seu Espírito e dos anjos, ministra aos filhos dos homens. Então eu preciso o quê? Se eu quero conhecer o Espírito de Deus, lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo falou assim, nós temos a mente de Cristo. Por isso ele entendia as coisas de Cristo, as coisas do céu. Mas aquele que não tem a mente de Cristo, que não tem o entendimento do Espírito, ele não vai compreender. Tá? Paulo aponta para os ouvintes o sacrifício feito pela raça decaída. Declara que a um preço infinito foi pago pela redenção do homem. Foram-lhe providos os meios para participar do trono de Deus. Por meio de mensageiros angélicos, a terra está ligada ao céu, e todas as ações dos homens, seja boas ou más, estão patentes aos olhos da justiça infinita. Ou seja, foram-lhe providos os meios para participar do trono de Deus. O que é participar do trono de Deus? O que é o trono de Deus? Tá? É o Espírito. Foi bem claro que o Espírito, se eu me transformo em Deus é Espírito, procuro que adoradores que adorem Espírito. Paulo falou assim, qual dos homens sabe o que nele está, a não ser aquele do seu próprio Espírito?
Assim também Deus também, ele tem somente aquele que é pelo intermédio do Espírito de Deus, que Deus conhece essa identificação. Então, quando eu recebo o Espírito de Deus, agora eu conheço as coisas de Deus. E nesse momento eu estou participando com o trono do céu. Ou seja, e posto um trono no céu. Por quê? Porque o Espírito Santo, agora nesse momento, através daqueles que ele está fazendo morada, e existe também tem um texto dele que fala assim, o príncipe da potestade do ar. O que ele estava dizendo com isso? Pois é, ele está falando de Satanás, né? Mas o que seria uma potestade do ar? Um poder, um espírito que emana no ar. Ou seja, por isso que ontem, quando eu falei que quando eu vou falar alguma coisa para alguém, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso derrubar ele pelo espírito que eu transmito para ele. Eu posso nem estar conversando nada de errado com ele. Eu posso simplesmente chegar nele, chegar no Diego e falar, ó, eu vi a Francisca pegando sua camisa. Mas eu posso falar assim, tem maneira, eu posso passar para você qualquer tipo de espírito para você nessa frase. Eu posso passar um espírito para você de calma, que você nem vai se incomodar com ela. Mas eu posso passar para você também um espírito de raiva, de aborrecimento, ou de vã suspeita. Tá? E ali eu posso matar a Francisca por causa das minhas atitudes naquele momento. Tá? Tudo isso porque nós estamos vivendo no meio de espírito. A influência que soltamos. Com o que ouvimos, com o que falamos. Tá? Ou seja, com o que ouvimos, porque nós podemos ser levados de rodão, cada disso. Com o que falamos, porque nós podemos derrubar os outros. Tá? Então, de qualquer maneira, temos que ter muito cuidado. Apocalipse 22:3 diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e o derradeiro. Eu estarei em todos. Os meus, é aquele mesmo, Deus assenta o seu alto, subindo no trono, e de lá, através dos seus mensageiros, ele comunica com quem? Com todas as terras. Ou seja, onde tiver um Gabriel, onde tiver um Rafael, um Daniel, um Moisés, um Elias, ali Deus se faz presente. Também. Tá? Paulo disse que tinha o espírito e a mente de Cristo, e que não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Como isso acontece? Tá? Então, o Apocalipse, nós estamos sentindo de cima, o Apocalipse é uma coisa muito funda. Porque ele cuida da nossa vida no mínimo detalhe na parte espiritual. Não é, se todos soubessem, entendessem o livro do Apocalipse, nós teríamos uma nova raça humana na Terra. Tá? Homens espirituais. As pessoas iam tomar mais cuidado com o que faria, com o que fala, com o que faz, e realmente ia ter mais almejo do céu. Acredito eu, pelos textos que tem aí, que o último livro a ser pregado na Terra é o Apocalipse. Tá? Vamos lá? Pode subir. Assim, o espírito do bem precisa tomar conta dos habitantes da terra. Para Saulo de Tarso, foi um grande espanto quando lhe foi revelado quem na verdade era Jesus de Nazaré. E Estevão, assim também hoje, quando o Apocalipse for aberto, será um grande espanto. Tá? O que vai acontecer? Aqueles que vão estar entendendo, não é importante só entender. Ele vai ter que se transformar. Então a Terra vai ter que conhecer um povo que não só conhece o Apocalipse, como é o Apocalipse. Por que vocês me viram o horário para não passar muito horário? 15. Então vocês estão percebendo? O Apocalipse, então nesse caso para nós, ele é importante. Porque ele traz detalhes da nossa vida, para a nossa vida, de nossa vida e para a nossa vida, que sem os quais nós não podemos ver a Deus. Eu acho que é a última preparação de um povo agora, é na abertura desse livro. Aqui tem alguns exemplos de revelação. Você só de parte aqui, ó. Em tudo isso, que revelação para o perseguidor.
Saulo sabia que era com certeza que o prometido Messias viera à terra na pessoa de Nazaré e que fora rejeitado e crucificado por aqueles a quem viera salvar. Sabia também que o Salvador ressurgiria triunfante do túmulo e ascendera ao céu. Naquele momento de revelação divina, Saulo lembrou-se com terror de que dera testemunho de um Salvador crucificado e ressuscitado. Ou seja, impressionante que Saulo, quando ele encontrou com... Por que Saulo não reconheceu Jesus? Ele, pelo que ela está falando aí, Saulo pensou que era Estevão. Por que ele pensou que era Estevão? Então ele sabia que tinha matado um justo. Tá? Ele se lembrou com terror de que Estevão, que dera testemunho de um Salvador crucificado e ressuscitado. Pode subir, vamos lá? Você sabia quem apareceu realmente para Estevão? Hã? Quando em meio ao seu erro, cego preconceito, Saulo recebeu uma revelação de Cristo, a quem estava perseguindo. Nós falamos assim, bom, Jesus foi se revelou a Saulo. Na verdade, Saulo, o que ele viu ali, ele viu Estevão, ele viu Jesus, ele viu o Espírito Santo, tá? E ele agora viu que o mundo espiritual não era coisa para brincadeira. Tá? E aí, como é que ficou? Mas ele viu todos esses antes dele estar buscando. No Atos dos Apóstolos, a Ellen White fala assim que Paulo só poderia ser convencido pela presença do Espírito Santo. Ou seja, realmente, se aparecesse Jesus, Estevão ali, não teria conversão para Saulo. Tinha o seu Espírito. Tá? E ele se rendeu ao poder do Espírito Santo. Viu o caso de Ananias também, Safira. Pode subir. João deu testemunho de Jesus. É aquele qual atesta com a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, tudo o que viu. Ou seja, como é que João deu testemunho de Jesus? João foi a testemunha fiel que podia atestar tudo o que tinha visto e ouvido. João alcançou a revelação do Espírito Santo como Cristo, ou em Cristo. Tá? Ou seja, o Espírito que estava em João poderia dizer, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas ele alcançou isso aí do Cristo glorificado. Então também ele teria que alcançar. Os discípulos de João havia declarado que todos iam ter com o Cristo, mas com mais clara visão. João disse, ninguém aceite o seu testemunho. Assim pouco eram os que estavam prontos a aceitá-lo como seu salvador do pecado. Mas aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Jesus é verdadeiro. Aquele que crê no Filho tem vida eterna. Nenhuma necessidade de discussão quanto se o batismo de Cristo ou de João purificar do pecado. Quer dizer, foi um tempo que, quando a igreja, que as pessoas não tinham noção disso aí e vieram para os apóstolos, mas os apóstolos acho que tinham já o conhecimento disso, porque Paulo fala bem, ele fez a pergunta para umas pessoas que tinham se batizado, se eles já tinham recebido o Espírito Santo, né? E onde foi que eu parei? Pega o de baixo. O testemunho de Jesus, o testemunho de Cristo, o testemunho do mais solene caráter deve ser apresentado ao mundo. Através de todo o livro do Apocalipse se encontra as mais preciosas e enobrecedoras promessas. Ou seja, como que nós vamos poder revelar Cristo hoje na Terra? Hã? Como será? Mas hoje na Terra, Hoje. através do livro do Apocalipse, do conhecimento do Apocalipse, que vai transformar Através do Apocalipse. os seres humanos em homens espirituais. Isso. Aí quando nós tivermos homens espirituais, homens e mulheres espirituais, aí então nós revelamos Jesus Cristo. Nós seremos a fiel testemunha. Isso. Também. Uhum. Pois é.
hoje eu vejo que nós precisamos muito, vocês com certeza, todos nós, eu já, acho que amanhã deve ir 5 fascículos, os 5 primeiros capítulos devem ir para a gráfica. Mas acredito que quem estudar realmente com muito cuidado esses livros vai entender. E vai entrar nessa caldidura. Ou ele passa por lá de lá, cai no abismo para a eternidade, para a perdição, ou ele se salva. E isso, aqueles que forem se purificando e alcançando o caráter de Cristo, vão pregar o evangelho como os apóstolos fizeram. E aí, mesmo que aquele caiu por causa dos bens material, não vai adiantar muita coisa. Porque os de cá, aquele que santifica, ele vai ter mais poder do que aquele que não santifica. Então, um santificado vai valer talvez por 100 ou por 10 não santificados. Tá? E aí a terra vai para o buraco, não tem mais chance. Tá? Então vamos encerrar, cantar um hino, depois fazer oração. Vamos pegar. O povo está com as crianças no braço dormindo. Vamos lá pegar o 33. Envio a ti aos campos da seara. Até mesmo pregar a mensagem. Hoje eu vejo pregação do evangelho hoje sem o conhecimento do Apocalipse. Vai ficar bem parado. Envio a ti aos campos da seara, semear, ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão, escárnio, contigo estou, terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver. Gastaste até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém orar, chorar, velar, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Envio a ti a escuridão da terra, para salvar o mundo a perecer, abandonar parentes e amigos, a conhecer sozinho meu viver. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Vamos ajoelhar? Vamos falar com Deus? Santo, 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 eterno Deus, eterno Pai. Aqui estamos, Senhor, nesse momento, com nossos joelhos dobrados diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, nesse momento, te pedir misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. E que o Senhor venha estar, meu Deus, perdoando os nossos pecados neste momento, que o Senhor venha estar tirando dentro de nós, ó Pai, toda impureza, toda injustiça que possa haver dentro do nosso coração, que o Senhor venha estar nos limpando, nos purificando com o sangue precioso de Jesus. E que assim nós possamos, nesse momento, através dessa mensagem que ouvimos agora, nós venhamos estar guardando em nossos corações o que nós aprendemos e colocando em prática em nossas vidas. Nós precisamos entender mais as mensagens, precisamos compreender o Apocalipse, pois o Apocalipse podemos até assim dizer que é a única esperança para este mundo nesse momento. E queremos te pedir, meu Deus, que teu Santo Espírito venha estar abrindo nossa mente, venha estar através dos teus santos anjos ministradores, nos dando entendimento, compreendimento deste livro, para que assim, ao compreendermos esse livro, possa estar assim sendo enraizado dentro do nosso coração e venhamos ser transformados em homens espirituais para o Senhor.
Vem estar, ó Pai, tendo misericórdia em nossas vidas, ó Pai. Precisamos do Teu Santo Espírito. Precisamos que Ele seja derramado sobre nossas vidas, para que assim saiamos com o poder para pregar a Tua mensagem. Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia em nossas vidas. Cria em nós, ó Pai, um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Que nós venhamos, ó Pai, estar assim, com o nosso coração, com nossa mente, a cada dia ligado no Senhor, buscando a santificação, para que assim possamos alcançar a perfeição. Te pedimos, meu Deus, pela vida de cada um de nós, que nós venhamos nesse momento estar refletindo nessa mensagem, venhamos agora buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Saímos da mornidão que nós estamos nos encontrando nesse momento e venhamos nos reavivar no poder do Teu Santo Espírito. Meu Deus, te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por tudo e te pedimos, meu Deus, te suplicamos essas bênçãos no nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu Senhor. Amém. Então, vocês estão nos acompanhando pela internet. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus venha estar abençoando vocês. Que através dessa mensagem de hoje, vocês possam ter realmente no seu coração uma ciência do que é realmente ser um homem espiritual e o que é realmente buscar a presença de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Que essa mensagem esteja guardada nos seus corações e que nessa noite vocês possam refletir nessa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando e a todos vocês que estão aqui também. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém.